o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Laísa Salles, é isso? Laísa Salles. Laísa Salles, obrigado por ter vindo. E também o Júnior, né? Meu pastor, Júnior Lacerda. acompanhando. É pastor? É? Você é membro da igreja dele? Isso. Que bênção, qual que é a igreja? Igreja Apostólica Nova Vida. Apostólica Nova Vida, fica onde? Fica localizada em São Bernardo, no Batistini. Ah, que bênção, são muito bem-vindos, tá? Obrigado pela presença, muito obrigado a todos vocês que nos assistem neste início de noite, graças a Deus, vamos dando início a mais um entre nós aqui na Rede Mais Família. Hoje um frio gigante aqui em São Paulo, né? Em vários lugares do Brasil, graças a Deus nós estamos aí juntos, aquecidos não só pelos agasalhos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que reina em nossas vidas, que vem com a graça, que nos enche de amor, de paz, e nesses momentos nós podemos, né, que estamos assim um pouquinho mais introspectivos, podemos pensar, refletir, adorar, entender os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Todo tempo é tempo de reflexão, é tempo de entendermos o que Deus quer da nossa vida, qual é o propósito dele para cada um de nós. E eu quero iniciar esse programa, como todos os dias a gente inicia, clamando a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O meu convite a você é que agora ore comigo onde quer que você esteja, seja na sua casa, aí no aconchego do seu lar, seja num hospital, seja entre quatro grades, num presídio, não importa o seu estado social, não importa aonde você está, não importa qual é o problema que você tem, Deus tem a solução, Deus tem a vitória, em tudo Deus tem um propósito e para tudo Ele tem uma solução, e é o Espírito Santo de Deus que eu quero junto com você clamar nessa hora. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, pedimos que haja a tua direção sobre nós, a tua graça, o teu amor, a tua paz, que sejamos, Senhor Deus, cuidados por ti. Venha o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem encher o nosso coração de graça, de paz, de amor. Venha, Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor. Senhor, entra com providência nos lares em todo o Brasil, é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Nós temos discutido essa semana sobre criação de filhos, crianças sem limites. De quem que é a culpa? Temos tido bons aprendizados, tem sido gostoso esse tempo aqui com vocês, porque por mais que a gente pense, reflita, a gente aprende muito um com o outro. A experiência dos telespectadores, essa troca é muito gostosa. Eu tenho aprendido todos os dias, gosto muito de fazer esse programa, gosto muito de falar com vocês. O nosso telefone é o 910 36 36 36 e eu quero falar com você que está em casa agora. Será que tem alguém na linha? Alô? Oi, alô? Olá, com quem falo? Com Maria José. Maria José, tudo bem?
Tudo bem, Rinaldo? Você fala de onde? Eu falo de São Paulo, em Budas Artes. Em Budas Artes. Nós já falamos alguma vez, não? Ainda não. Nossa, eu tento todos os dias que eu sento aqui para te ouvir, para te ver. Mas eu não consegui. Hoje, graças a Deus, eu estava agradecendo aqui na oração. E eu falei, olha, hoje eu consegui. Amém, graças a Deus. Feliz de falar com você também. Aí em Budas Artes é tão gostoso. Muitos finais de semana eu pego minha família e vou para em Budas Artes. Eu gosto desse lugar. Olha, eu gosto mesmo de passear aí, de almoçar, de poder ver os grandes artistas brasileiros que temos, né? Tem artistas muito bons aí, escultores, pintores. No centro ali, eu moro no bairro, mas no centro ali mesmo, onde tem lá os restaurantes, né? Tem aquelas esculturas, é muito bom, né? Ô, passeio gostoso, né? Um lugar muito legal mesmo, muito legal. Você também é artista, não? Não. E é nascida em Bu? Não, eu sou divisa de Minas com Bahia, né? Aí casei, vim para São Paulo, moro aqui até hoje, mais de 30 anos, né? Que legal. E estou aqui, na luta e correria aí, mas agradecer a Deus por todas as coisas que Ele já fez na minha vida, né? Então, quando eu vejo o seu programa assim, eu fico maravilhada, porque é muito bom, a gente aprende muito, né? Com o pessoal que liga aí, porque eu vejo muitas ligações. É verdade. E, então, estamos aí, né? Obrigado pela tua ligação, pelo teu carinho. Me fala sobre a sua família. Você é casada, você já falou, é casada e tem filhos? Sim, casada, tem 2 filhas, tem 2 netos que amam patati e patatá, né? Que legal! Ele é cardiopata e ele ficou internado, ele teve home care em casa e teve uma enfermeira que veio com ele, trouxe aquele bonequinho do Patati, que nesse tempo eu nem sabia de Patati porque eu não via, né? E aí ele lá porque ele fez cirurgia e ele tinha os aparelhos, o quarto de um hospital era em casa, né? Então a enfermeira trouxe e ele brincava, e aí a gente só via os desenhos no celular do Patati, né? Que legal, então, ele tá bem agora? Ele tá bem, ainda falta uma última cirurgia, né? Já vai fazer, ele tem 2 anos e meio, e vai fazer a falta última, mas graças a Deus, Rinaldo, como Deus tem cuidado dele, você não faz ideia. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele vai ficar muito bem, em nome de Jesus, ele vai ficar ótimo. Em nome de Jesus. E tudo isso vai ser para a glória do Senhor Jesus. Viu? Deus tem cuidado dele. Esse é o mais velho e tem um mais novinho que tem 5 meses, né? Amém. Então, assim, é bênção, Rinaldo. Olha, Deus tem feito maravilha. Falar para você, quando eu vejo os testemunhos aí, eu ficava querendo, eu vou falar do Augusto, porque ele se chama Augusto, né? E aí ele era demais. Então hoje ele senta aqui, eu já deixo, porque o 36 aqui é o meu favorito, né? Muito aqui obrigado. Na minha casa pega o 36, né? Então eu ponho, quando ele tá aqui, aí a minha filha trouxe um aparelho também, que depois só coloca também, né? Mas assim, é bênção. Esse canal, olha, falar a verdade para você, eu fico maravilhada. E assim, eu cheguei aqui cansada, sentei e consegui. Eu falei, feliz com isso, né? De ligar e conseguir hoje, né? Você tá igual eu cheguei na televisão, mas eu estava tão cansado, que eu falei, gente, antes de me trocar, eu já cheguei em cima da hora, eu vou dar uma descansadinha. Eu deitei 10 minutos. A Eulália que me ajuda aqui, minha querida, eu falei, 10 minutos eu deitei. Eu falei, quanto tempo eu deitei? Não deixa eu dormir, Eulália. Ela falou assim, você já ficou 10 minutos. Eu levantei outra pessoa, graças a Deus. Ai, que bom, Deus né? renova, né? E hoje que esse frio que tá, né? Então imagina. É verdade. Mas um é o Augusto e o outro é netinho ou netinha? É neto, é o Henrico. Henrico. Então você faz assim, ó. Quando os dois estiverem tranquilos, puderem sair, vocês são nossos convidados para ir ao Circo do Patati e Patatá. A produção aqui, a Marcinha, vai combinar com você, são nossos convidados, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Imagino que o Augusto, que é o pequenininho, ainda não entende, mas o Augusto também, porque eu te falei, os bonequinhos, ele brincava o tempo inteiro. Hoje ele deixou um pouquinho o boneco, mas gosta de ver, né? Entendeu? Então eu vou combinar sim. Obrigado. De qualquer forma, um bom passeio para a família toda se diverte no Circo do Patati e Patatá. Aliás, um convite, atenção mamães, papais,
Frio é gostoso ir no circo, porque o circo, quando é muito calor, embora o circo do Patati Patatá é climatizado, né? Poxa, então tem ar-condicionado, o negócio lá é chique, viu? Eu imagino, né? Friozinho é muito gostoso, é aconchegante, é um passeio maravilhoso para estar com a família. Então, atenção famílias, aqui em São Paulo o circo está na Radial Leste, ao lado do Shopping Tatuapé, um lugar assim super legal, de fácil acesso, ali na Zona Leste de São Paulo. E no Rio de Janeiro está ao lado do Norte Shopping, né? Já está nos últimos dias, né? De lá me parece, eu não tenho certeza, que vai para o Espírito Santo. Então, curta o circo do Patati Patatá, que vai ser uma bênção. Mas me diz, esse tema que nós estamos falando, você que criou filhos, que está criando, ajudando a cuidar dos netos, o que é que você me diz da educação dos filhos? Essa questão de falta de limites. Primeiro, é importante pôr limites. E segundo, quando falta o limite, qual que é a responsabilidade? É dos pais, é da escola? Quem é que estraga? O que acontece nesse caminho? Eu acho... Oi? Estou te ouvindo. Ah, tá, que sumiu aqui. Então, eu acho, Rinaldi, que é responsabilidade dos pais. E impor limite, tem que impor. Eu sempre falo para minha filha, né? O Augusto está crescendo, eu falo para ela, ensina ele, não é para os outros ensinar, quem tem que ensinar é os pais. Eu, como avó, eu falo, às vezes, ele ainda não entende muito, né? Porque ele tem 2 anos e 7 meses, né? Mas eu acho, as minhas filhas foi criada eu ensinando, elas vestiam, calçavam aquilo que eu podia dar, eu explicava para elas que a gente, eu trabalho, o pai trabalha, lutamos para fazer aquilo que elas precisavam, né? Então, eu impunhava limites e elas, até hoje, elas aprenderam isso e eu creio que está passando para os filhos, né? Que essa aqui é a mais velha, né? Então, tem que ter limites, né? Olha, você tocou num tema muito importante que eu não me lembro de ter ainda falado essa semana. A questão do limite de consumo, aquilo que eu posso ou não dar para os meus filhos. Os pais querem dar o melhor, mas nem sempre é possível. E nem sempre o pai quer também, porque às vezes ele quer que o filho conquiste aos poucos e entenda a dificuldade das coisas. Porque também quando tudo é muito fácil, cadê a graça, não é verdade? Tem que mostrar o que pode, o que não pode, tem que mostrar o valor do dinheiro, o valor das coisas, porque é difícil ganhar, não é, Maria José? Isso, então, mas sempre eu falava para elas, vai usar aquilo que eu posso, aquilo que tinha condição de eu fazer. Eu nunca fiz coisa para elas que eu não tivesse condição. Entendeu? Assim, para agradar. Eu falava, o que eu posso, eu vou fazer. Claro que a gente faz com o maior prazer, mas não que eu tenho que fazer porque o seu colega tem, porque o meu vizinho tem, não. Ela sempre soube que eu faço aquilo que está dentro das minhas condições. Por mais que eu a amo, por mais que eu quero o melhor, então eu não faço coisas para que eu tenha que agradar alguém. Eu tenho que agradar a Deus, em primeiro lugar, né? Então eu faço para ela, tem que fazer certo, vamos andar correto, vamos fazer, uma hora você vai ter, né? Então, assim, foi indo, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado dessa parte, que elas, claro, que quando ela já trabalhou, elas comprou coisas que eu não dei, porque aí elas já tinham mais condição, né? Vamos dizer, alguma coisa, claro que o que eu pude eu fiz, mas alguma coisa que eu não consegui, elas trabalhando, hoje a mais nova, a mãe do Augusto é enfermeira, né? Fez enfermagem, e a outra hoje faz radiologia. Ela trabalha, ela paga as coisas dela, né? E eu ajudo naquilo que eu posso, mas eu sempre falando isso, né? Entendeu? Então é muito bom a gente falar e ensinar para eles não achar que porque o outro tem, eu tenho que ter, né? Mas é exatamente dessa forma que você diz que eu quero agradar é a Deus. E é dessa forma que você agrada a Deus. Porque Deus diz, ensina o caminho, a palavra de Deus diz, ensina o caminho pelo qual o menino deve andar e ainda quando crescer não desviará dele. Você está ensinando direitinho. E a Bíblia também nos ensina a contar os tijolos antes de construir uma casa. Então é bem o que você diz, o outro pode, mas eu não posso. Quando você impõe um limite, quando você mostra, ou eu posso e não quero, não é a hora de eu fazer, eu tenho outras prioridades. E é dessa maneira que a pessoa vai realmente entendendo aquilo que ela pode e não pode fazer na vida. Dessa forma crescem pessoas saudáveis mentalmente, crescem pessoas cientes,
do seu ambiente e do seu redor, não é verdade? E crescem pessoas com uma compreensão melhor da vida. Agora, você teve algum ensinamento, ou dos teus pais, ou que você deu para tuas filhas, que você fala, poxa, Rinaldo, isso eu acho essencial, que a gente possa compartilhar com outras mães e pais que nos assistem essa hora? Quer dizer, olha, Rinaldo, isso aqui, ou em tal momento eu vi que poderia perder a mão, e aí eu corrigi dessa maneira. Algum ensinamento que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu tenho assim, o meu pai sempre, ele mora na roça, né? A gente trabalhava lá, ajudava ele e tal, e ele ensinava pra gente coisas que hoje eu falo para as minhas filhas. Ele falava, filhos, vocês têm que ser honestos, vocês têm que respeitar as pessoas, vocês têm, né, cor, raça, qualquer coisa assim, né? E outra, talvez você não vai ter tudo, mas o que você tem que ter é responsabilidade, né? E ser verdadeiro. Então, isso eu aprendi, né? Talvez hoje eu não tenha tudo, talvez as minhas filhas não tenham tudo que elas queriam, mas eu passo isso para elas. Agora eu estou passando para os meus netos, né? Que já vai alguma coisinha para entendendo, né? Então, assim, eu aprendi muito. A gente é família pobre, como dizer, né? Fala que pobre é o diabo. A gente é rico exatamente. Com a graça de Deus, né? Mas, assim, somos trabalhadores, somos lutadores, honestos. Eu tenho 11 irmãos, eu sou a mais velha, né? Então, todos é assim. O meu pai criou todos, né? Claro, depois viemos para cá, a maioria está aqui em São Paulo, né? Ele ainda continua morando lá. Então, todos eles falam assim para mim, nossa, você é a irmã mais velha? E eles te obedecem? Eu falei, não, a gente foi criada assim, né? Então, o meu pai, então eu tenho isso comigo, eu falo, ele ensinou isso pra gente, né, que até hoje eu tenho meu pai, minha mãe, perdi minha vozinha Dia das Mães, né, que também eram umas pessoas que falavam isso pra gente, né, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, aquilo que você quer, se você não conseguir, você pede, mas não pega nada de ninguém, então essa lição eu tenho, né. Maravilhoso, eu amei essa lição. Você pode não ter nada, mas tem que ter responsabilidade. Olha que coisa incrível, porque a responsabilidade, ela é muita coisa, ela é a consciência, né? É você comprar quando pode, fazer quando pode, é você entender o seu lugar na sociedade, a hora para as coisas. Responsabilidade é limite, olha que coisa interessante. Então, assim, é o que eu falei, eu não tenho muita coisa, mas isso eu aprendi, eu vivo isso e eu passo isso, né? Responsabilidade é limite, é hora de eu trabalhar. O que é? Responsabilidade, né? É hora de eu estudar. Eu tenho que cuidar bem dos meus pais, dos meus filhos. Ora, tudo isso a responsabilidade, são limites, os meus compromissos, tem que honrar meus compromissos. Olha que ensinamento interessante. Quanta filosofia, tal, não tem muita filosofia. Olha que ensinamento que o seu pai sempre te deu, responsabilidade. E uma palavra parece tão simples, e aí você disse, eu concordo, pobre é Satanás, mas só que viver uma vida simples, mas digna, não é verdade? Quanta gente tem uma vida feliz, viu, em mansões e aqui e ali, e está preocupado de ir para a cadeia ou está com tornozeleira eletrônica. Deus me livre, não é verdade? Hoje a gente vê aí os políticos, né, que são os maus exemplos para a nação, né? Então a gente fica olhando isso, né? Porque se todo mundo pensasse, mudasse, tivesse amor, e aí a gente aprende, né? Quando eu fui para a igreja, eu já estava casada e tudo, né? Mas a gente aprende também que, né, que você tem que ser honesto, ser correto, pagar suas contas, ter seu compromisso, não querer agradar, fazer coisas para agradar os outros e ficar devendo. Então, tem essas lições todas aí que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Muito bom. Outra coisa também maravilhosa que você disse é sobre a verdade. Eu tenho uma coisa louca com a verdade. Eu amo falar a verdade, eu amo viver a verdade, eu amo que pessoas sejam verdadeiras comigo. Eu acho que a verdade é um princípio tão maravilhoso, porque quando você tem verdade para a tua vida e passa a verdade para a vida das pessoas, você não precisa de nada, ninguém é escravo de ninguém. Eu preciso falar determinada coisa. Você está escravo de você mesmo. Eu preciso viver uma vida que eu não vivo. Eu preciso ser o que eu não sou. Eu preciso falar o que eu não sinto. Gente, que trabalho, já me deu preguiça de pensar assim. É tão difícil trabalhar, estudar, fazer uma vida já digna, dentro dos padrões normais da sociedade e viver
Tudo, porque sempre tem dificuldades para todos os lados. Agora, viver tudo isso ainda com mentira, escondendo coisas, querendo inventar o que não existe, pelo amor de Deus, em que trabalho. Nós já fizemos alguns programas aqui falando sobre mentira. Aliás, a mentira só podia ter um pai nojento, que é Satanás, não é verdade? Isso mesmo, né? O pai da mentira. Então, né? a gente procura, né, Rinaldo? Assim, hoje que a gente conhece a verdade, que é a palavra de Deus, né? Então, a gente tem que ser verdadeiro, tem que, mesmo que tem coisas que vai doer, tem coisas que você, é aquilo que fala, é melhor você doer com a verdade do que você sofrer com a mentira, né? Sem dúvida nenhuma. Amei falar com você, Maria José, gostei mesmo, Amei, viu? eu também, viu? Muito feliz de falar com você, porque eu vi aí o povo te falando, te chamando de você bonito, eu falei, gente, eu vou conseguir um dia ainda falar com ele, né? Eu hoje ainda botei, falei, quer saber? Olha, ó, de novo, de verdade, eu tô com um friozinho, aí tem o blazer desse terno aqui, mas eu falei, tô com uma chegadinha assim, né? Aí eu vou com uma jaqueta. Mas então, você está muito bem sempre, viu? Não tem nem o que falar. Até nisso temos que ser livres, não é verdade? Até nisso temos que ser verdadeiro. Aí eu vou ficar botando mó panca aqui. Poxa, eu quero estar à vontade para falar com as pessoas de casa. Mas você está muito bem. Acho que não tem nenhum dia aí que você vai estar mal, porque está sempre muito bem. Graças a Deus, né? Muito você obrigado. É um homem de Deus. Amém. Deus tem te usado e Ele vai continuar te usando, porque essas são as minhas orações, né, para que Deus continue apoiando pessoas assim. Nós estamos no mundo, nós precisamos de programa igual o seu, precisamos de verdadeiros adoradores, né? Amém. Então é isso aí. Então vamos levando. Mas eu fiquei muito feliz, viu, de participar e de falar com você. Muito obrigado, eu também. Ele tem nos mantido de pé, Ele nos trouxe até aqui. Jesus Cristo maravilhoso e poderoso, santo, opera milagres todos os dias na nossa vida. Estou tirando uma palavra para você aqui, tá? É isso aí, quero ouvir. Eu vejo se você tirar aí todos para todos, né? Quero ver a minha. Amém. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Em outras palavras, né? Descansa no Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aqueles que te buscam constantemente. Está aqui essa palavra em Salmos, né? Capítulo 40, versículo 16. Então medita em Salmos, tá? Amém, com certeza, sempre faço isso, né? De estar lendo sempre à noite, né? Então, muito bom, amém, amém, que Deus cuida de todos nós, de você aí, continua cuidando, viu? Amém, eu poucas vezes acho que não me lembro de ter sentido isso, aliás, senti uma vez com a minha amiga Daniela, mas não fiz, agora senti de novo, tirar outra palavra para você, aqui amém. Ó, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus. Deve ter alguma razão, eu senti Ele falar isso com você, então deve ter alguma razão, né? Amém, aqui, amém, amém. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos glória a Deus, 40. aleluia. Que Deus abençoe, Maria José, muito obrigado, viu? Amém. São nossos convidados para ir ao circo, tá? Deus abençoe. Tá. Felicidades, amém. Obrigado. Obrigado, fica com Deus. Laísa Salles. Isso. Vamos adorar? Vamos adorar. Amém, sim. Amém. Glória a Deus. Que você que está ouvindo essa canção possa sentir a presença do Senhor. Independente da circunstância na qual você tem vivido, que você possa buscar ao nome do Senhor, esperar nele, porque o mais ele fará por ti. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença e caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia
aventura dessa vida foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Aleluia! Aleluia. E há algo do Senhor para nós essa noite. Amém. E Ele vai nos chamar e dizer assim: filho, você é quem eu preparei para uma obra. Amém. E essa parte da música diz justamente isso. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Ouça o Espírito Santo te dizendo: de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Seu Thales Roberto, né? Thales Roberto. Thales, tremendo artista, querido amigo, mas um artista de um talento assim sobrenatural que Deus realmente deu para ele. Os talentos de Deus são incríveis, né? Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, você vê nitidamente. O telefone 910 36 36 36. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Boa noite, Lucilene Rodrigues. Boa noite, Luciene. Lucilene. Isso, Lucilene Rodrigues. Amém. De Belfor Roxo? Isso, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu vi aqui no vídeo. Como é que tá esse Rio de Janeiro aí? Tá muito frio ou tá mais quente? Tá bastante frio. Para quem não está acostumado, tá um pouquinho frio. Vocês estão menos acostumados que a gente, né? É aqui em Paulinho. verdade, verdade. Mas me diz, nós nunca falamos, né? Não, primeira vez. Primeira vez. Tentando e hoje fui abençoada. Que alegria falar com você. Me diz, a sua casa, você é casada, é solteira, tem filhos? Me conta sobre a tua família. Eu sou casada, tenho uma filha que é um presente de Deus chamada Alice, de 7 anos. Amém. Né? E nós vivemos grandes desafios, né? Essa pandemia ela nos trouxe grandes desafios na convivência, né? Junto, em família, né? Minha filha tem 7 anos, eu sempre trabalhei. Então, assim, 2019 para 2020 foi o ano que realmente eu fui mãe, às 24 horas por dia, e hoje estou sendo também porque eu perdi meu emprego agora em janeiro. Mas, assim, é um grande desafio, mas, assim, o Senhor tem nos dado, né, grandes vitórias. Né? Hoje estou num dia de desafio, de dores, mas, assim, eu creio que hoje Deus me colocou, eu tenho visto o programa todos os dias, e tem sido, assim, um divisor de águas para mim, eu creio que para muitas pessoas também, muito sabe? Bom, muito bom, muito obrigado. Você falou algumas coisas, assim, de desafios, falou da pandemia, falou que hoje você está enfrentando aí um dia um pouquinho mais difícil, com algumas dores. Agora, essa convivência que nós tivemos até o tema aqui há uma semana atrás, a conciliar trabalho e conciliar família, né? Então você viveu essas duas experiências, conciliar trabalho e família, e hoje nós estamos falando de limites, né? Criança sem limites, qual de quem é a culpa, tal.
Aí eu queria aproveitar essas tuas duas experiências e dizer, quer dizer, quais são as diferenças maiores que você sentiu quando você estava trabalhando e quando você estava mais na pandemia e agora na sua casa. O que você pode sentir assim desse misto, assim, agora mais perto da tua filha? Como é que para poder colaborar com a gente aqui com essa experiência? Então, eu creio assim, e a gente não consegue, né, fazer tudo no 100%, mas no que a gente colocar o nosso coração, tentar fazer o melhor, né? No meu caso, por exemplo, eu saía 4h30 da manhã, não via minha filha acordar e só pegava ela na escola às 7h. Mas eu sempre acompanhava, conversava, cantava, brincava, tentava interagir ao máximo com ela. E, assim, hoje eu vejo uma grande diferença, assim, no levantar com ela de manhã. Às vezes eu só a via à noite. Agora eu a vejo quando ela acorda. Oramos quando a gente vai para a escola, todos os dias, né? Assistindo Patati Patatá de meio-dia, comida na boca e patatá na TV. E aí o que acontece? Assim, hoje eu falei para ela, olha, vamos escovar dente, que a gente já está na hora que ela correria. Eu falei, a gente tem que... eu vou no banheiro, mas a gente não pode esquecer de orar. Né? Então, assim, tem sido um grande diferencial. É desafiador, por exemplo, no meu caso, é a primeira vez que eu estou desempregada. E eu tinha pedido a Deus que eu queria mais tempo com a minha filha. Mas, assim, as circunstâncias não foram favoráveis com a minha saída da empresa. Mas eu creio que Deus está movendo, tanto no meu casamento, porque acontecia de eu também não encontrar, às vezes, o meu marido quando ele chegava. Eu estava dormindo quando ele saía, quando eu saía, ele estava dormindo. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo no 100%. Até como você mesmo fala, naquele momento que a gente estiver com o filho, com o marido, para a gente tentar dar o nosso melhor, né? Sim. Eu tenho feito, assim, o colocar a mesa para o esposo, o cuidar da filha, e minha filha, ela é muito assim, eu te amo, e assim, ver isso, que eu não vivi muito isso dos meus pais, então, assim, esse é o grande diferencial, como o assunto da semana, você não deixar de ter o limite. A hora de acordar, a hora de dormir, a hora de fazer o dever, a hora de orar, a hora de dormir, né? E a minha filha, eu sou da Igreja do Nazareno, em Edson Passos. E na escola dominical, minha filha aprendeu assim, se não ler a Bíblia, diminui. Aí quando a gente, às vezes, né, vai dormir correndo, aí ela, mãe, tem que ler a Bíblia, senão a gente vai diminuir. E isso ela aprendeu no NASA Kids da igreja, que é muito importante. E assim, eu vejo que tem feito a diferença. Hoje, para mim, é um grande desafio, como assim, um profissional, estar em casa. Por quê? Porque é muito intenso o serviço da dona de casa. Eu costumo dizer que você pega quando acorda e larga quando dorme. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, ontem uma amiga, Deus me colocou no caminho, eu fui levar minha filha na escola, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo o que o Senhor tem para mim. E aí ele me colocou uma amiga no caminho, ela falou tanta coisa assim boa, de bênção, ela falou assim, talvez a sua saída do trabalho, o seu mover na sua casa é um propósito de Deus para muitas famílias. Ontem mesmo uma irmã falou sobre o perdão no casamento, o perdão, e eu vivi muito isso nesse 2020, 2021, foi assim, um ano assim, de transformação na minha casa. Tem sido, na verdade, né? Amém. Lucilene, você sabe o que você estava falando? É de Deus o que tua amiga te falou, porque você estava falando e vinha só na minha cabeça assim, deixa ela, quando ela parar de falar, eu vou dizer assim, em tudo Deus tem um propósito. Aí Amém. A tua amiga falou a mesma coisa, em tudo Deus tem um propósito. Essa situação de você estar momentaneamente desempregada, ela é um propósito de Deus para a tua vida, no meu ponto de vista. Porque você vê, essa vivência não tem preço, não volta, não é verdade? Você poder estar com a tua filha, esses anos de pandemia foram anos tristes, porque muitas pessoas partiram, né? Foram ceifadas de forma, muitas vezes, com sofrimento, enfim, muitas famílias sofreram, mas também foram anos muito bons de aproximação das famílias,
onde a gente pode experimentar coisas que nunca fazia. Eu cozinhei, eu trabalhei tanto com Patati Patatá, não lembrava nem que a cozinha existia. Mas o que acontece? Fui lá cozinhar um nhoque maravilhoso com a minha filha, pude passar momentos com meu genro, com minha nora, com meu filho, e são momentos preciosos. Então, o que eu vejo é isso, a gente precisa sempre olhar com os olhos da fé. O que é que Deus quer com isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas em tudo Deus tem um propósito. E isso provoca paz. É a paz que transcende todo entendimento. Quando nós entendemos que nós podemos ter um norte, um caminho, uma direção, mas Deus pode ter outro, ou até o mesmo, mas outra forma de fazer em outros momentos. E aí, o dele sempre é o melhor, porque tudo que Deus faz é bom. E é o melhor para a nossa vida. Quando a gente aprende a confiar, fica gostoso, porque aí você só vive, né? Você fala, bom, eu vou fazer a minha parte, tudo que eu puder vou fazer, vou acreditar, vou trabalhar, vou levantar, vou fazer, vou cuidar. E aquilo que eu não posso, ou aquilo que não está na minha mão, sob a minha decisão, sob o meu comando, eu entrego na mão dele. E aí ele é que resolve, né? Que gostoso saber desse teu momento aí com a filha tão importante, também esses concertos em família que sejam cada vez mais proveitosos, maiores e melhores, e que sejam definitivos. Não tem nada melhor que a nossa família, não é? Amém. Deus resgatou. Amém. Meu casamento parecia, né? Porque, olha, o que eu ganhava junto com meu marido, hoje praticamente um pouco menos da metade, mas assim, fez a gente sentar financeiramente, se organizar, fez a gente criar métodos, né, de tentar se organizar. E como você estava falando há pouco, por mais que possamos viver uma vida humilde, mas na presença de Deus e crendo, como a senhora falou antes, mostrar para o filho que é o melhor. Minha filha fez aniversário agora 5 de maio, e a minha mãe presenteou ela com um bolinho em casa. Então, eu moro num apartamento que Deus nos abençoou. Então, o que acontece? Eu coloquei mais amiguinhas dela, mais alguns familiares. Foram 27 pessoas dentro de um apartamento para comemorar o aniversário dela. Aí eu deixei claro para ela, a sua avó deu o bolo e esse foi o que a sua mãe e o seu pai pôde fazer naquele momento, para que ela entenda que não adianta você ter, como você falou agora, uma festa num salão, mas você não ter a alegria de comemorar fazendo uma oração e agradecendo a Deus pela vida. Tem sido assim, no simples, né? Nós tivemos várias perdas financeiras, mas hoje a gente está se reerguendo e deitando a cabeça e falando assim, não devemos nada e não devemos ninguém. Amém. Dizimamos e ofertamos. Amém. Eu posso garantir a você que esse aniversário para ela é inesquecível. Amém. Eu posso garantir a você que muitas vezes, se você tivesse feito uma grande festa, não ia ficar tão guardado na memória dela. Olha, eu vou dizer com conhecimento de causa. O meu primeiro filho, nós procuramos fazer festa nos melhores bufês que você pode imaginar. A gente trabalhava muito, e aí eu queria compensar de alguma forma, não, para ir ao aniversário dele, vamos fazer uma coisa linda tal. Aí foram ficando maiorzinhos, a minha segunda filha também eu procurei fazer da mesma forma. Em alguns momentos a gente procurava fazer coisas de criatividade. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Aí meu filho gosta muito do Corinthians, ele é corintiano. Aí, num dado momento, sabe o que a gente fez? Eu resolvi pegar os amigos dele, pedir para os pais. Eu nunca fui num estádio de futebol, não gosto de futebol, não sou ligado. Aí eu fui num estádio, arrumei 2 pessoas para ir com a gente, me ajudar a cuidar da molecada, e fui no meio da torcida da Gaviões da Fiel. Aí, a gente lá no meio, e tinha a torcida do Pavilhão 9. Imagina pelo nome, você já vê, né? Os corintianos sabem. É o povo doido do Corinthians. Aí, fomos lá. Cheguei lá, peguei um rapaz do Pavilhão 9 lá, falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Meu filho ama o Corinthians, e ele está fazendo aniversário hoje. Tem algum problema ficar com essas crianças aqui? Eu estou um pouco inseguro.
Rapaz, é com nós, aqui está protegido, rapaz, fica em paz aqui. Aí dali a pouco, vamos cantar um parabéns para ele. Você acredita que quando parou o jogo, a torcida pegou aqueles tambores, parabéns para você, mas foi inesquecível. O cara tirou aquela camisa, um torcedor, se ele me assiste, queria tanto que estivesse me assistindo para dar um agradecimento, um obrigado a ele, que ele tirou aquela camisa toda suada, sabe? Que tinha tido o jogo inteiro eles torcendo, e falou, vem cá garoto, botou a camisa no meu menino, o menino ficou tão feliz que tinha ganhado uma camisa da torcida do Pavilhão 9, é inesquecível, você vê uma coisa tão simples, uma camisa, eu quis pagar o rapaz, falei, rapaz, deixa eu te pagar essa camisa, de jeito nenhum, seu presente para o nosso corintiano, eles fizeram com tanto amor, com tanta, sabe, é um beijo para a torcida corintiana, que é essa paixão, que é o futebol, que eu pouco entendo, mas que eu acho legal que as pessoas tenham esse amor, essa coisa, gostoso quando é assim. Agora, quando entra essa baixaria de briga, não importa qual seja o time, aí vira o esporte, que é uma coisa tão gostosa, vira uma tranqueira. Eu tenho uma raiva quando vejo torcedor brigando, porque eu falo, pô, é tudo para dar certo, para ser feliz, e tem que ter um mala no meio do caminho para achar confusão. Mas eu mudei o assunto. Eu quero apenas dizer o seguinte, nas coisas mais simples, numa camisa do jogo, o menino não esqueceu nunca mais. Aí teve uma outra festa, minha filha queria ir no cinema. Aí eu resolvi fazer um bolinho e ir no cinema com, acho que umas 10 ou 15 pessoas, todo mundo no cinema. Bom, não tem salão, não tem nada, mas vamos fazer no cinema, vai ser bacana, hein? Fomos. Quando chegou no final do filme, deu aquela apagada no filme assim, eu entrei cantando, parabéns para... Pô, acho que a sala de cinema falou, esse cara é um maluco, né? Eu sempre procurava criar essas situações, sabe? E o pior, vocês não sabem, e o pior é que o filme não tinha acabado, deu aquela apagada, eu entrei cantando, parabéns, voltou o filme, eu não sabia onde enfiar a cara, falou, gente, desculpa aí, ó. Calma aí, desculpa aí. Mas essas coisas, elas são inusitadas, você vê, vira história. Então é muito gostoso a gente poder fazer num bom buffet, num bom lugar, mas é tão gostoso mesmo, é você dar um abraço na tua filha, que tá nem aí para onde você tá, ó. Vou contar uma terceira e bem rápida. O Arlindo Barreto, o Bozo, falou para mim assim, aliás, Arlindão, tá fazendo aniversário hoje, olha que bênção. Meu querido amigo Arlindo Barreto, Bozo, meu pai na fé, meus parabéns, que Deus te abençoe, está fazendo aniversário hoje. Mas o Arlindo uma vez falou para mim, Rinaldi, para de fazer festa em buffet para os seus filhos, rapaz, sabe o que criança gosta? Pipoca, cachorro quente e sorvete. Aí eu procurei pelo bairro, um rapaz estava com aquelas carrinhos vendendo sorvete, falei, quanto sorvete tem aí, moço? Tem tanto. Falei, eu compro esse sorvete, era baratinho aquele sorvete de bairro, de palito, comprei, levei, enchi meu freezer de sorvete, minha esposa fez salsicha e pipoca, e aí fizemos cachorro quente, sorvete e pipoca. Foram as melhores festas, meus filhos não esquecem nunca mais, não é verdade? Esse bolinho da tua filha, ó, que delícia, parabéns. Amém, é verdade. Você arrumou um amigo que fala demais, né? Eu falo que não doido, não é? Eu gosto de contar as histórias. Tem sido dessa. Nós já fomos, na verdade, no circo do Patati Patatá no Shopping Pedreira. Minha filha tinha 2 anos e meio, assim, e foi, assim, maravilhoso. A gente procura sempre levar o meu pai e minha mãe. Aí fomos meus pais, meu marido, a Alice e eu. E aí meu marido botou ela na carcunda com o bonequinho do Tatá, ela fala Tatá, dançando, e o mais engraçado que meu marido falava, que quem mais se divertia eram os adultos, porque eram músicas que relembravam e a gente também cantava, né? Graças porque a gente vive essas coisas, assim, foi uma benção. E o bolinho dela na escola de 2 anos foi do Tatá também. Ai, que bênção! Foi, que a gente sempre fazia o bolo na creche, que ela ficava na creche escola. Aí, de 2 aninhos, foi lá. Muito, muito, muito lindo. E o circo muito edificante, no unir a família. Muito obrigado. Ela fez dia 5 de maio agora, né? 5 de maio. Então, agora você pega a Alice, pega os avós, pega o Tatá e o marido e vão no Circo do Patati Patatá, que são meus convidados, tá? Aí no Rio de Janeiro. Amém. Muito obrigada. Viu? Vai ser um prazer poder comemorar com ela lá, tá? Amém. Tá bom. Nós estamos do lado do norte, do Norte Shopping. Deixa eu tirar aqui uma palavra para você, para a glória do Senhor Jesus. Senhor, tá aqui, ó.
Pedir aqui que Deus fale conosco, né? Esse daqui é a caixinha de promessas, que na verdade é a palavra de Deus em versículos, que sempre falou muito comigo. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Os livramentos, olha aí, ó. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Está em Salmos 25:15. Receba essa palavra, receba a bênção, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém. Alice, tenha muitos e muitos anos de vida, sempre podendo comemorar com um bolo ao lado da família e com tudo de melhor que vocês podem, que é o amor, a paz, o carinho, a compreensão. Tá bom? Um grande beijo no teu coração. Obrigado. Dá um beijo à família. Pode contar com a nossa audiência aqui sempre. Aqui em casa fica o dia inteiro, da manhã até a noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Ufa, que gostoso, né? Eu amo falar com os telespectadores. Eu gosto de gente. Eu não fiz o Patati Patatá, sim. Faz um sucesso esplêndido, né? No Brasil e em vários países do mundo. Fizemos show já na Suíça, fizemos show na Alemanha, fizemos shows em vários países do mundo. Em toda a América Latina, o Patati Patatá é um sucesso. Aí eu não fiz um sucesso tão grande como o do Patati Patatá. Tenho feito aqui um sucesso com programas, as pessoas gostam, mas eu creio que Deus me permite, na medida do que eu gosto, que é o quê? É eu poder compartilhar com as pessoas, é eu poder interagir. Eu sou o artista que, se eu fizesse grande sucesso, como o Silvio Santos, como o Roberto Carlos, eu acho que eu nunca me esconderia atrás de um óculos escuro, como o Silvio também não se esconde. Ele ama estar com pessoas. Eu viro e mexo, quando eu encontro ele, pode parar, pode conversar, que ele fica feliz, gosta de estar com as pessoas. Isso é o propósito que Deus dá para cada um. Quando Deus dá um propósito para você, você sente-se feliz fazendo, não é verdade? Você se sente feliz tocando esse instrumento? Então é propósito de Deus. Sente feliz cantando? Demais. Não é? É propósito de Deus. Eu sinto feliz comunicando e falando com pessoas, porque eu amo o ser humano, eu gosto de conversar com pessoas, gosto de entender as histórias. E aí quando Deus colocou no meu coração, o dia que eu acordei às 5 da manhã, Ele colocou a palavra em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Apenas vai e fale. Sou eu que vou colocar as palavras na sua boca, sou eu que vou ungir os seus lábios, sou eu que vou te dar a palavra certa. Eu falava muito isso aqui no programa, faz um tempo que eu não falo. Então, foi Deus que me deu esse propósito. Eu vim para esse palco sem saber o que eu ia fazer, diante de Jesus. Eu vinha no carro pensando. Eu liguei do carro para um amigo arrumar alguém para cantar no programa. Do jeito que foi o primeiro programa, está sendo até hoje. Eu não programei nada disso. Foi Deus que foi mandando. E é Ele que está fazendo. Aí um dia eu senti de pegar a caixinha de promessas, tirar um versículo para as pessoas que estavam em casa, e até hoje eu tiro. Então Deus é que dirige. Quando você está dentro do teu propósito, quando você está dentro do teu ideal, daquilo que você ama fazer, e está alinhado com a vontade dEle, Ele dirige, e Ele que faz. Deixa eu parar de falar para você adorar, tá? Deixa Deus te usar, vai, Laís. Você é tão fiel que há 3 semanas atrás, minha mãe gosta muito do seu programa, tá ali atrás, e ela assistindo uma pregação, começou o seu programa e ela falou assim, como que faz para você ir lá? Falei, mãe, eu não sei, mas se for da vontade do Senhor, uma hora eu vou estar lá cantando, há 3 semanas atrás, e hoje eu tô aqui. Como é que chama a manhã? Minha mãe é a Ruth. Ruth, vem cá, Ruth, vem dar um abraço, vem cá, vai lá, Laísa, vai cantando, vai. Deus te abençoe, Ruth. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, prazer é meu. Amém, aleluia. Do Rio Azul. Muito obrigado. As ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nós nunca mais teremos, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro.
de jaspe seu muro, além do rio azul. Aleluia, glória a Deus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, Aleluia. tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos do meu Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Acho que agora você se soltou mais no programa, né? Tava nervosa? Aqui. É. Arrasou, lindo, lindo timbre, parabéns, linda voz. Gente, ontem eu falei aqui sobre um vídeo maravilhoso que a ministra Damares estava falando numa igreja. E trata-se do desejo dela de colocar novamente a Bíblia Sagrada nas escolas como uma obrigação. E deveria, no meu ponto de vista, ser uma obrigação mesmo, porque a Bíblia, independente de credo, de religião, de qualquer coisa, ela deveria, no mínimo, ser respeitada pela sua riqueza de literatura, no mínimo, independente de religião, né? É o primeiro livro a ser impresso no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Um livro que fala com as mais diversas religiões e tal, mas independente de religião, de credo, independente de qualquer coisa. Essa é uma iniciativa maravilhosa que realmente a gente tem que respeitar e tem que apoiar. Começar a se atentar para isso, para que a Bíblia Sagrada seja uma literatura, um livro obrigatório nas escolas. Agora, ao contrário disso, o que tem se colocado nas escolas é em nome de dizer o seguinte: não, nós somos um país laico, o nosso país não defende religião nenhuma, mas nós vamos mostrar o que é a cultura afro, o que é a cultura indígena. Pô, claro que a gente apoia que as crianças aprendam as culturas, precisam aprender a cultura afro, precisam aprender sobre os índios, que são os primeiros habitantes dessa nação, desse país, né? Mas, só que em nome disso e por trás disso, espiritualmente, vem uma série de amarras do diabo. Livros que ensinam a criança a fechar os olhos na sala de aula junto com os professores e chamar pelo diabo, dizendo que o diabo é bom. Olha que absurdo, que o diabo é amigo, o diabo é nosso amigo. Nós estamos com pouco tempo, acho que nós temos vídeo? Tem? Dá para passar? Passa um pedacinho do vídeo, vai. Passa, acho que dá para passar um pedaço. Mas há uma outra violência contra a criança no Brasil também que eu quero falar para vocês agora. Pode passar. Estão confundindo a fé de nossas crianças no Brasil. As Bíblias foram expulsas das escolas no Brasil porque eles dizem que o Estado é laico. Tem professores no Brasil sendo processados porque oram o Pai Nosso em sala de aula. Não se pode mais falar de Deus nas escolas porque o Estado é laico. Não se pode mais falar de Jesus porque o Estado é laico. Mas é laico só para nós? Nós temos duas leis agora, recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente. Uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Ok, legal. As escolas têm que ensinar realmente sobre a cultura indígena e a cultura afro, a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil. Mas fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei. Não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas, desrespeitando a fé das crianças cristãs e de forma obrigatória. E não é em aula de religião, porque a aula de religião é facultativa, mas o ensino da cultura afro, ele é obrigatório, a criança tem que fazer prova. E olha os livros que eu estou encontrando, pais.
nas escolas para falar de cultura afro. Um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguá. Esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor. O livrinho começa assim, Eleguá, pode passar. Tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, os animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Pode passar, pode passar. E o livrinho passa, vem palavras de invocação a Olorum. As crianças estão tendo que decorar palavras de invocação a Olorum para fazer prova. Isso é muito complicado, isso é confusão espiritual. Igreja sabe o que eu estou falando. Isso é confusão espiritual. Estão confundindo nossas crianças. Enfim, eu queria ter muito mais tempo para mostrar mais. Ela vai falar de outro livro, muito pior ainda que esse, que fala, como eu disse, para as crianças fecharem os olhos e clamarem pelo diabo, que o diabo é o amigo. Mas olha, cada absurdo. Então vamos estar atentos para o que os nossos filhos estão assistindo. Nós estamos aqui falando essa semana sobre limite de crianças. Não é possível que a gente crie os nossos filhos, que a gente eduque os nossos filhos em casa, para eles irem para o colégio e muitas vezes serem maltratados, serem induzidos a pensar coisas e fazer coisas que a gente não aprova. Vamos estar atentos para isso. Como nós estamos no final do programa, eu quero dizer que eu vou publicar esse vídeo nas minhas redes sociais, @Rinaldi Faria. Você vai poder ver o vídeo por completo. Eu vou colocar lá para que todos prestem muita atenção e para que a gente esteja atentos e realmente faça aí um mover para que haja mudança e essa lei da ministra Damares de colocar a Bíblia nas escolas seja aprovada em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos adorar? Até amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe as famílias de todo o Brasil. Amanhã tem mais entre nós. Obrigado por terem vindo. Obrigado. O Senhor é bom.